Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente continua a série sobre conteúdos sobre como é morar em Lisboa. E vamos falar de um serviço que influencia diretamente no dia a dia dos moradores da capital portuguesa: transporte público. Quer saber como funciona, quais modalidades de transporte estão disponíveis e principalmente os custos? Eu sou a Fabiane Paza, jornalista no canal Nacionalidade Portuguesa, e fica comigo que eu te explico tudo. Antes de seguir para o nosso assunto, te convido para se inscrever aqui na página, assim você é avisado sempre que tiver vídeo novo. Quem vive em Lisboa tem à disposição uma variedade de meios de transporte inseridos na rede de transporte urbano. Para deslocamentos mais curtos dentro da cidade, para deslocamentos na região metropolitana ou mesmo para fazer a travessia do Rio Tejo e chegar na margem sul. A escolha do transporte que vai funcionar melhor para cada morador vai depender da distância que ele vai precisar percorrer ou da região da cidade onde ele precisa chegar, para saber então qual a modalidade que permite chegar mais perto do destino. Quais são então os transportes disponíveis dentro do sistema urbano de mobilidade? Um dos mais utilizados e mais eficientes é o metrô, que por aqui é chamado de metro. A capital tem 4 linhas que chegam a diferentes regiões da cidade e são distribuídas em 56 estações que ficam abertas das 6h30 da manhã até 1h da madrugada. Para quem opta por um deslocamento mais rápido, definitivamente é a melhor opção. Onde o metro não chega, a alternativa são os autocarros, que é como são chamados os ônibus. A capital conta com mais de 750 veículos que atendem quase 90 rotas diferentes, incluindo rotas noturnas e rotas especiais, como a que leva ao aeroporto. Um detalhe bacana é que os pontos de autocarro costumam ter placas luminosas indicando as linhas que passam por ali e quanto tempo falta para o autocarro chegar. Outra opção de transporte é o comboio, que é como se chama o trem. Lisboa é atendida por pelo menos 4 linhas de comboios e 67 estações. Dá para se deslocar dentro da cidade e também chegar às principais cidades do entorno, como Cascais, Sintra e Almada, que fica do outro lado do rio, e aí o trajeto inclui atravessar a icônica Ponte 25 de Abril. Por falar em trajetos interessantes, outra modalidade de transporte que é queridinha dos turistas, mas também é muito utilizada pelos residentes, são os elétricos e os ascensores. Nesses casos, o trajeto pode ser mais demorado, mas podem ser boas alternativas para as curtas distâncias. A rede de elétricos da capital é composta atualmente por 6 carreiras e percorre um total de 31 quilômetros de rede. E impossível não citar a tradicional carreira 28, que passa pelos principais pontos turísticos da cidade. Para quem precisa se deslocar da margem sul, uma alternativa excelente é o transporte aquaviário. As balsas ou ferry boats fazem a travessia do Rio Tejo em minutos e as estações estão muito bem conectadas com os demais meios de transporte. Assim dá para completar os trajetos sem dificuldade. E para quem prefere uma alternativa mais sustentável, tem ainda as bicicletas, que podem ser alugadas de forma avulsa com passe diário, mas que recentemente também foram incluídas no passe de transporte mensal. A cidade tem mais de 150 estações onde as bicicletas podem ser retiradas e devolvidas após o uso, e muitas delas ficam em pontos estratégicos, próximas a estações de metrô e pontos de grande circulação. Existem 3 formas de utilizar o transporte público e os preços variam conforme o meio de transporte escolhido. A primeira delas é o bilhete único, que é válido para só uma viagem, de metro, autocarro ou elétrico. Dá para adquirir os bilhetes nas estações, nos próprios veículos, no caso dos autocarros e elétricos, ou mesmo online. Outra alternativa é o cartão Viva Viagem, que é recarregável e cujo saldo pode ser utilizado em todos os tipos de transportes. E a terceira forma de utilizar o transporte é com o passe mensal disponível para residentes. Com uma taxa de 30 euros, o passe chamado Navegante Municipal dá acesso a todos os meios de transporte que operam em Lisboa, incluindo os barcos e as bicicletas que foram incluídas recentemente no valor da assinatura. Já com uma taxa de 40 euros, o morador utiliza o serviço Navegante Metropolitano,
que dá acesso a todos os meios de transporte da capital e outros 18 municípios da região. É uma alternativa excelente para quem precisa se deslocar para Lisboa diariamente. Para trazer alguns preços, o bilhete único para autocarro ou o metrô em 2024 custa R$ 1,80. Já no cartão recarregável, cada viagem sai por R$ 1,61. Se for pagar a bordo do autocarro, o bilhete sai por R$ 2,10. E nos elétricos, R$ 3,10. Uma opção para os turistas é utilizar o bilhete diário, que permite viagens ilimitadas dentro de 24 horas e custa R$ 6,80. Para incentivar o uso do transporte público, a capital também oferece facilidades para alguns públicos. Idosos pagam metade do valor na assinatura do passe navegante municipal ou metropolitano. E jovens com menos de 23 anos têm acesso ao serviço totalmente de graça. De modo geral, o transporte público em Lisboa funciona muito bem e é de qualidade. Os autocarros são renovados e utilizam a energia limpa para rodar. Os valores cobrados em Lisboa também são menores se comparados a outras capitais europeias. Então dá para dizer sim que é um serviço que tem um excelente custo-benefício, principalmente para os utilizadores dos cartões navegante, que com um valor fixo por mês dão direito a viagens ilimitadas. A integração entre os diferentes modais de transporte também é uma facilidade importante, uma vez que o usuário pode chegar numa estação de comboio que já está ligada ao metrô ou a uma parada de autocarro. Ou então sair de uma estação de metrô e pegar uma bicicleta para finalizar o seu trajeto. Citando a minha experiência pessoal, eu vivo muito próxima a uma estação de metrô que permite me deslocar por praticamente toda a cidade ou pelos principais pontos de interesse, utilizando somente esse tipo de transporte que não está sujeito ao trânsito e tem uma frequência excelente. Dificilmente você precisa esperar mais do que alguns minutos na estação. Então, para as minhas necessidades, o transporte público atende perfeitamente. Claro que a avaliação sobre ter ou não ter um carro em Lisboa é bastante particular e vai depender de onde a pessoa mora, de onde ficam os locais de deslocamentos frequentes que ela vai precisar fazer. Mas podemos citar aí entre as vantagens de optar pelo transporte público, evitar os congestionamentos, que podem representar uma perda de tempo considerável nos horários de pico, e a questão dos estacionamentos. Lisboa é uma cidade antiga, as zonas mais históricas, por exemplo, têm pouquíssima oferta de vagas, existem os estacionamentos particulares, mas aí é preciso considerar esse gasto, uma vez que qualquer saída de carro vai exigir essa questão. Agora que você já entendeu como funciona o transporte público em Lisboa, quanto custa o serviço e por que ele pode ser vantajoso, você já pode avaliar melhor se vai precisar de um carro ou se pode usar apenas as opções de transporte coletivo. Os deslocamentos são uma parte importante na rotina, especialmente para quem escolhe viver na capital. Se você gostou das informações, deixa a sua impressão aqui no vídeo. Fica à vontade para usar os comentários se tiver qualquer dúvida sobre o assunto. Eu fico por aqui e até a próxima!